Brasil possui uma tendência histórica de aceitação às vacinas, especialmente devido ao sucesso do Programa Nacional de Imunização, o PNI. No entanto, nos últimos anos tem acontecido uma queda nas taxas de cobertura vacinal dos brasileiros e um crescimento da circulação de ideias e grupos anti-vacina, especialmente em plataformas digitais. Dentre essas plataformas, selecionamos para análise o Telegram, que se posiciona como sexta mídia social mais utilizada no país e tem despertado a preocupação de autoridades e pesquisadores em função, da insuficiência dos seus esforços no sentido de combater conteúdos enganosos que circulam na plataforma. Então, nesse contexto, nós investigamos os processos interacionais presentes em grupos anti-vacina no Telegram no Brasil. O percurso metodológico desta investigação começou a partir de outro estudo, em que analisávamos as características do discurso de contestação às vacinas contra a Covid-19 em grupos do Telegram. Nessa busca inicial, nesse artigo anterior, nós utilizávamos palavras-chave neutras na busca por grupos dedicados à discussão sobre o tema das vacinas. Então, a gente usava palavras como vacina, vacinação, vacinado e etc. Nesse estudo, chamaram a atenção a predominância de grupos com posições abertamente contrárias às vacinas contra a Covid-19. E observamos também que esses grupos eles utilizavam códigos próprios, todo um universo de linguagem particular para se referir às vacinas. Por exemplo, eles usavam termos como a picada da serpente, veneno e etc. para se referir à vacinação. Nós ampliamos nosso léxico de busca para incluir esses termos, associados à contestação vacinal, e daí nós delimitamos a análise aos grupos em atividade entre os meses de janeiro a março de 2021, período que corresponde ao início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Então, nós identificamos 7 grupos dedicados à discussão sobre vacinação no Telegram. A coleta das conversas realizadas nos grupos resultou em um total de mais de 20 mil mensagens de texto. Destas mais de 20 mil mensagens, nós analisamos qualitativamente apenas as que denotavam interação entre os membros do grupo. Essa interação era identificada pelo marcador in reply to, utilizado pelo Telegram sempre que uma resposta é direcionada a uma mensagem postada nos grupos. Então, a gente buscava sempre essa questão da interação, da conversa, Os resultados mostram que essas interações, elas estão centradas em 3 eixos principais, que revelam, primeiro, a formação de um senso de comunidade, segundo, o processo de elaboração de uma identidade marcada pela diferença em relação à alteridade, ou seja, a formação de um nós versus eles, e terceiro, o gerenciamento de processos de hesitação e dissenso. No eixo do senso de comunidade, nós observamos processos de ajuda mútua e mensagens que denotam o funcionamento dos grupos como um canal de serviços. Então, as pessoas buscavam aqueles espaços para tirar dúvidas que elas tinham muitas vezes sobre as vacinas, sobre alguma medicação para usar no tratamento da Covid e coisas desse tipo. Então, por exemplo, a pessoa tinha dúvidas sobre as vacinas e não se sentia confortável para compartilhar essas dúvidas e essas críticas que elas tinham em relação às vacinas com as pessoas ao seu redor. Então, elas buscavam naqueles grupos um espaço em que elas se sentissem seguras para fazer isso sem serem estigmatizadas, Nós observamos, por outro lado, que no eixo nós versus eles, aparecem mensagens que demonstram como alguns membros possuem um sentimento de que são vítimas de uma conspiração por parte de um inimigo, de um eles, que resultaria em uma suposta perseguição, contra o nós. Então, se por um lado o grupo é visto como um espaço de sociabilidade, de pertencimento, de afeto, o que está externo ao grupo é visto como um espaço de alteridade, um inimigo que está ali para fazer mal a eles, Assim, identificamos a circulação de conteúdos que são compartilhados no intuito de manter vivo o engajamento contra vacinas, contra a imprensa, contra autoridades, órgãos regulatórios, instituições sanitárias, cientistas e etc. E aí surgiram, em alguns poucos momentos, situações de dissenso. Logo que surgiam divergências, os membros buscavam formas de contorná-las, fosse por meio da lembrança daquilo que os unia, por meio do apoio mútuo ou da autocensura. Algumas pessoas também falam isso, eu prefiro não falar o que eu penso sobre isso ou aquilo para não gerar conflito no grupo. A análise das mensagens demonstra, portanto, que os 7 grupos analisados formavam, então, espaços quase homogêneos de crítica às vacinas, especialmente aquelas desenvolvidas contra a Covid-19. O olhar para essas processualidades nos permitiu observar, que esses grupos eles são espaços complexos, espaços
assim muito avessos à divergência, a demonstrações factuais, a fatos. Então, o que torna uma tarefa ainda mais urgente o entendimento desses espaços para que se possa combater essas táticas desses grupos, né?